Nós vamos estudar o nosso livro Fonte Viva. Hoje nós vamos entrar no texto número 60, intitulado Esmola. E antes de entrarmos no texto, no nosso estudo propriamente dito, vale para nós uma reflexão profunda sobre o significado da esmola. Porque quando nós começamos a procurar sua definição num dicionário, nós vemos ali que ela é um benefício, ela é uma caridade, ela é um donativo, uma doação. E nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente sobre caridade. E ali nós encontramos a caridade sendo representada de duas formas, através de duas formas. A caridade material, que é, sem dúvida nenhuma, uma ação bastante valiosa no nosso mundo material, né? O fato de estarmos aqui encarnados nos coloca numa condição de estarmos em contato com a matéria e, consequentemente, ela se torna para nós uma necessidade primordial da nossa alimentação, da nossa vestimenta, da nossa moradia, de tudo aquilo que diz respeito à nossa sobrevivência no mundo material, vivendo através de um corpo material. Então, nem todos, infelizmente, têm possibilidade de obter aquilo que é para si mesmo uma necessidade básica. Então, precisamos desse compartilhamento, precisamos dessa generosidade entre as pessoas para que essa necessidade seja suprida, né, das necessidades das mais básicas, das mais primordiais que nós vemos pelo mundo afora. Mas nós temos também, por outro lado, uma outra caridade que os Espíritos trazem para nós, que é a caridade moral, que ela trata diretamente das relações entre as pessoas. Ou seja, num relacionamento saudável, onde existe respeito, onde existe a afetividade, onde existe a compaixão entre as pessoas. Então a caridade moral ela é fundamental. Então, como nós vimos no início, quando se fala em esmola, nós falamos de doação. Alguma coisa que nós oferecemos ao outro. Pode ser daquilo que nós temos de recursos limitados, onde nós tiramos um pedaço daquilo que nós temos para oferecer para as pessoas que estão próximas, né? Seja essa caridade material, seja essa caridade moral, ou nós podemos oferecer aquilo que é excedente. E aí então nós nos lembramos do óbolo da viúva. Esse óbolo nada mais é do que a própria esmola, né? Então, como a gente vê, são palavras difíceis que nós encontramos que dificultam a nossa interpretação, mas o texto poderia se chamar a esmola da viúva. E aí naquela passagem fala exatamente isso, que é uma viúva que oferece um pouco daquilo que tem para aqueles que precisam, para aqueles que estão mais necessitados, que tem muito mais valor uma pequena moeda que ela oferece do que uma grande quantidade daquilo que sobra para as pessoas. E aí nós vemos que não é simplesmente a matéria que é oferecida, mas é o gesto que conta, né? Porque quando uma pessoa se sacrifica, ainda que seja um sacrifício pequeno, né? Ou melhor, representado de uma forma pequena por aquilo que se oferece, mas se torna grande pela ação que a pessoa pratica, que nós praticamos. Então nesse texto aqui nós começamos a refletir exatamente sobre isso, muito mais sobre a caridade moral do que necessariamente sobre a caridade material. Então nós vamos ao nosso texto para compreendermos um pouco mais sobre essa ação. Emmanuel separa para nós aqui um versículo do livro de Lucas, capítulo 11, versículo 41, em que Jesus diz assim que dai antes esmola do que tiverdes, né? Ou seja, dai ali uma parte, uma doação daquilo que tiverdes. E Emmanuel traz para nós a seguinte explanação. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos,
sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recurso aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não esqueçamos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então aqui nós vimos focado principalmente, por Emmanuel, essa questão da autodoação. Porque nós observamos hoje que dentro do Espiritismo nós temos um lema, um princípio que era sempre difundido e que nos diz que fora da caridade não há salvação, que é uma frase que vem para quebrar um pouco daquela ideia dogmática do passado que fora da igreja não há salvação. Então nós lembramos que não é a instituição que frequentamos que vai trazer a salvação ao indivíduo, que infelizmente é isso que normalmente se difunde nas instituições terrenas que procuram de alguma forma elevar o homem em direção a Deus. Então é o homem se transformando. Então dentro do Espiritismo nós aprendemos isso e todos somos estimulados a esse trabalho voluntário, a esse trabalho de caridade, a esse trabalho de assistência aos irmãos mais necessitados. Então, seja num centro espírita, seja fora do centro espírita, nós, de modo geral, estamos sempre envolvidos ou preocupados, de alguma forma, em tentarmos prestar esse tipo de assistência. E isso é bastante positivo, porque, como a gente já conversou tantas vezes, eu posso praticar a caridade de um modo interesseiro, de um modo temeroso. Não importa qual é a motivação que eu tenha para praticar a caridade. O importante é que ela seja praticada e aquele que recebe seja beneficiado. Mas quanto mais nós compreendemos com relação a essa transformação moral profunda que nós vamos sofrendo a partir do momento em que vamos aprendendo a nos doar, aprendendo a quebrar barreiras do preconceito, aprender a nos envolvermos com a solidariedade, fazermos florescer em nós a própria generosidade, nós vamos então promovendo essa reforma íntima dentro de nós. E é um trabalho, claro, que é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que envolve muitas transformações, muitos detalhes de transformações, mas o importante é que tudo começa por aí, quando a gente começa a olhar para as pessoas de um modo fraterno, de um modo solidário. E isso faz com que essa transformação
aconteça em nós de um modo mais efetivo, porque a gente lembra que a bondade é aquele bichinho que quando morde não adianta, que não solta mais, né? Porque a gente aprende a sentir, a viver isso, a viver essa generosidade, a viver esse sentimento nobre dentro de nós mesmos. Então, nós somos estimulados constantemente a essa prática junto à nossa sociedade. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais nas entrelinhas desse capítulo, desse tema, quando nós começamos a compreender que todos nós estamos envolvidos com atitudes que nos levam a essa prática caritativa, nós começamos a observar também com relação à caridade moral. E aí então nós nos perguntamos, mas de que forma que essa caridade moral acontece? Ela começa nos atos mais simples, né? A caridade moral começa quando nós observamos uma pessoa que nós vemos como necessitada, porque a esmola é dada para quem precisa, a caridade é feita para quem precisa, e todos nós somos necessitados disso. Por maior que seja o nosso orgulho de dizer que eu não preciso de ninguém, de dizer que eu não tenho necessidades, que eu sou autossuficiente e tudo mais, que eu tenho condições de me manter sem que ninguém interfira, isso na verdade é uma grande pretensão, né? Uma grande arrogância da nossa parte, que instigada pelo orgulho, principalmente. Mas todos nós somos necessitados. Até mesmo aquela pessoa que se mostra de um modo ranzinzo, ela é uma pessoa que necessita da caridade do sorriso, a caridade da compreensão. Aquela pessoa do nosso convívio que muitas vezes é agressiva, necessita da caridade da paciência. Aquela pessoa que é ansiosa, necessita da nossa caridade da tolerância. Porque muitas vezes todos essas imperfeições do nosso caráter, ou todos esses desequilíbrios que nós sofremos, quando chegam num determinado nível, ele acaba realmente provocando grandes desequilíbrios. E nós vemos ali famílias se destruindo, nós vemos relacionamentos sofrendo grandes problemas, pessoas que não se falam, pessoas que se agridem, pessoas que são indiferentes umas com as outras, simplesmente porque um apresenta um determinado equilíbrio e não recebe, em contrapartida, a assistência que precisa. Então, Emmanuel trouxe para nós aqui algumas perguntas que são importantes de nós refletirmos sobre elas, né? Ele diz assim, né? Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos que temos de nós próprios para dar. Isso porque, quando se fala na caridade material, nós podemos abrir a nossa carteira, tirar ali uma nota, pegar algum mantimento no nosso armário, oferecer para uma pessoa, comprar um pedaço de pão, oferecer uma roupa que normalmente é usada do nosso guarda-roupa. Então nós pegamos e oferecemos, né? Porque, claro que nem todos temos tantas sobras, então na verdade nós procuramos dividir aquilo que nós temos, né? Então oferecer uma matéria é muito fácil, porque nós não temos nenhum envolvimento afetivo com essas pessoas, nós não temos nenhum envolvimento emocional, você não tem compromisso com ela, porque você não precisa deixar de ser aquilo que você é, a partir do momento em que você pega um pacote de arroz, uma nota de dinheiro, uma caixa de remédio, oferece para aquela pessoa, vira as costas e vai embora. Então por isso que a caridade material, sem dúvida, é a mais fácil de se praticar. Exatamente porque nós temos a matéria, temos condições de comprar essa matéria e depois nós podemos repassar para aquele que precisa. Mas nós continuamos sendo aquilo que nós somos. Continuamos com o mesmo caráter, continuamos com a mesma personalidade, continuamos com os mesmos valores. Basta apenas que a gente tenha uma pequena sensibilização diante da necessidade do outro. Então nós já praticamos essa nossa caridade. Agora, quando nós falamos doar, o que nós temos de nós próprios para doarmos, aí já é diferente. Aí já é necessário você olhar para aquela pessoa nos olhos, é a necessidade de você controlar os seus impulsos, é a necessidade de nós modificarmos os nossos valores, e isso é extremamente difícil. Nós sabemos, porque nós vivemos habituados a um determinado tipo de comportamento diante das circunstâncias que surgem para nós, o tipo de família, o tipo de amigos, o tipo de vida que nós temos. Então nós vamos adaptando o nosso modo de ser para sobreviver, digamos assim, nesse ambiente. Algumas vezes nós utilizamos um comportamento mais agressivo, exatamente porque o ambiente onde nós estamos, para nós, é considerado um ambiente hostil. Então nós vamos nos tornando mais agressivos para sobreviver àquilo, como acontecia no passado, na época
né, nos primórdios da nossa existência física, quando nós tínhamos que sobreviver diante das dificuldades mais severas. E não era simplesmente uma vivência, era de fato uma sobrevivência. E nos tempos atuais nós também vamos nos adaptando, mas vamos nos adaptando baseado nos nossos instintos. Se alguém me provoca, eu respondo com agressividade. Se alguém é generoso comigo, a pessoa bondosa comigo, eu respondo com bondade. Então a gente vai se adaptando às circunstâncias e, na verdade, nós não transformamos o nosso caráter, nós simplesmente deixamos a nossa natureza agir. Só que nós chegamos num ponto da nossa evolução em que já não é mais o suficiente nós deixarmos a nossa natureza agir. Nós já temos a razão, nós já estamos saindo, como a gente já conversou outras vezes, dessa fase do instinto e estamos entrando na fase da razão. Então, na verdade, não são os nossos instintos, não é a natureza que deve nos mover, mas é a nossa razão. Nós compreendemos exatamente as consequências daquilo que nós fazemos. Né? Com todos os esforços, né, Gilda, para não procurar errar, para procurar fazer o certo da melhor forma possível, tentar sempre suprimir de dentro de nós aquilo que existe de primitivo, de egoísmo, né, de individualismo, né, de egocentrismo, e começarmos a viver de um modo universal, de um modo universalista, pensando sempre no conjunto e não apenas em nós mesmos. Claro que isso a princípio se torna para nós algo quase que utópico, né? Será que um dia nós conseguiremos ser assim? É impossível nós vivermos dessa forma? Na verdade, é impossível nós promovermos uma transformação tão radical de uma hora para outra, mas certamente, conforme a gente vai modificando as nossas ações, nós vamos também sentindo essa mudança gradativa. O Décio colocou lá em cima, né, e quem a faz normalmente mais benefícios tem. Esse é algo, Décio, que para nós ainda ele não se tornou claro. Né, porque a gente sempre pensa assim, né, eu não preciso de nada, então eu estou oferecendo para o coitadinho que precisa. Mas esse benefício que nós recebemos é algo que se desenvolve em nós de um modo silencioso, de um modo oculto. E somente a pessoa começa a sentir essa transformação quando algo acontece de um modo estrondoso. Mas quando nós temos essa consciência, nós já buscamos esse tipo de ação quase como um processo terapêutico para nós. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu tire de dentro de mim esse sentimento egoísta que ainda me toma. Só que a pessoa só vai conseguir pensar dessa forma quando ela reconhecer que ela tem essa imperfeição. Então por isso que a gente fala do autoconhecimento, né, que, mais uma vez, a gente sempre lembra. É um processo de 3 etapas, né, esse processo de transformação. Primeiro, eu preciso entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu preciso entender aquilo que é bom e aquilo que é mal, em termos de valores, em termos de virtudes e defeitos. Então eu preciso primeiro conhecer, a caridade é algo positivo, o egoísmo é algo negativo, qual é o grau de positividade ou negatividade de cada um desses. Então a gente primeiro começa a reconhecer cada um desses elementos, para saber que é exatamente isso que nós temos espalhados pelo mundo afora. Pessoas que são generosas, orgulhosas, egoístas, agressivas, viciosas, pessoas tolerantes, tudo. Começamos a conhecer as virtudes e as imperfeições de caráter que infelizmente assolam o nosso mundo. Né? Ou felizmente também, porque as virtudes são as positivas. Essa é a primeira etapa. Do que nós precisamos, no que nós precisamos trabalhar. Reconhecemos tudo. A segunda etapa, depois que eu adquiro esse conhecimento, é começar a olhar para mim mesmo. De tudo isso que eu aprendi, de positivo e de negativo, onde eu me encaixo nisso? O que existe dentro de mim de positivo e negativo? Quais são as virtudes, quais são as imperfeições que eu trago no meu caráter e qual a intensidade de cada uma delas? Eu sou muito egoísta, eu sou pouco egoísta, né? Porque tem situações em que nós somos extremamente generosos fora de casa, mas dentro de casa nós brigamos por causa de um pequeno espaço com a nossa família. Então a gente vê assim que existem graus diferentes, ambientes diferentes, situações que nos provocam reações diferentes. Esse é o nosso autoconhecimento. Depois que nós conseguimos fazer aquela radiografia moral da nossa personalidade, é hora de começar a fazer o trabalho de transformação. Então primeiro eu tenho que saber o que existe para procurar, depois começar a procurar dentro de mim mesmo, e depois começar a modificar aquilo que precisa ser modificado, por um padrão de referência. Nós temos o Evangelho como sendo para nós uma
um manual de conduta. E quando eu falo para vocês de Jesus, quando eu falo para vocês de Evangelho, eu não falo nada de religião. Eu falo simplesmente de um mestre moral que nós tivemos, do Evangelho como sendo um livro que traz para nós relatos de condutas que são extremamente importantes para nós. Então nós temos essa referência. Se nós pretendemos nos espelhar nessas referências, é importante que nós então começamos a promover essa mudança. Né? A Miri colocou lá em cima, né, o infortúnio oculto, que é para nós o grande desafio. Mas ele vai se tornando sempre, né, mais dia ou menos dia, ele vai deixando de ser oculto e ele se revela. Né? Só que quando um infortúnio se revela, ele é porque ele já chegou no seu extremo. Então nós precisamos desenvolver em nós uma sensibilidade de percebermos primeiro que todos nós passamos por situações, muitas vezes até, né, vivendo de um modo silencioso. Nós convivemos com pessoas, mas nós nunca perguntamos quais são seus sonhos, quais são suas frustrações. Pessoas íntimas, filhos, pais, irmãos, companheiros. Nós vemos sempre aquele sorriso, nós vemos sempre aquele comportamento, mas nós, primeiro, não perguntamos e, segundo, nós não falamos. Nós preferimos guardar para nós mesmos porque o nosso orgulho muitas vezes nos coloca nessa condição. Eu não vou falar para ninguém quais são as minhas carências, senão vão achar que eu sou uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, e vão começar então a se sobrepor sobre mim. Então não é isso que eu quero. Então a gente vê assim que todos nós, né, temos as nossas dificuldades. Tem, como diz aquela música que eu sempre comento para vocês, que eu acho ela uma música belíssima. O compositor dela, eu acho que ele estava assim, extremamente inspirado e conseguiu traduzir, né, sentimentos muito profundos. E ela foi interpretada, né, como eu já falei para vocês, ela chama Vida, interpretada pelo Fábio Júnior e depois pelo padre Fábio de Mello. E tem uma frase que diz assim, um verso que diz assim que todo rosto é um espelho de um desejo de ser e de ter. Né? Ou seja, todos nós expressamos na nossa face, no nosso olhar, nas nossas expressões, né, num sorriso, numa expressão de tristeza, numa expressão de angústia, sempre expressamos ali alguma coisa dentro de nós, né, que tenta se manifestar e muitas vezes não consegue. Não consegue porque não tem para quem falar, não tem o que ouvir, e aí então nós vamos guardando essas angústias. E isso, conforme a Joana de Ângeles lembra para nós vamos desenvolvendo dentro de nós patologias da alma. E de tudo aquilo que nós lemos nessa semana, né, naquelas psicografias que nós tivemos oportunidade de conversar, os espíritos, após a sua desencarnação, continuavam ali falando sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias. Então nós percebemos que esses tipos de doenças que nós desenvolvemos em nossas almas, né, ou em nós mesmos, como espíritos que somos, são doenças que transcendem a vida material. São doenças que vão nos acompanhando no mundo espiritual, nas próximas existências que nós temos aqui no mundo físico. Elas vão quase que se perpetuando, simplesmente porque nós não conseguimos desmanchar esse círculo vicioso que vai nos acompanhando. E por que isso tudo? Porque as nossas vidas, infelizmente, de um modo geral, elas são individualistas. Ou seja, eu vivo os meus problemas, eu vivo as minhas angústias, eu tento sobreviver por mim mesmo. E por que isso tudo? Porque nós não temos aquele verdadeiro sentimento de solidariedade entre todos nós. Nós convivemos uns com os outros até um determinado limite. A partir do limite em que o problema do outro começa a me incomodar, aí então eu fecho as portas e não permito mais que isso aconteça. E claro, todos nós temos limites também. Né? E por quê? Porque também nós temos nossos próprios problemas. Muitas vezes o problema do outro acaba agravando o nosso próprio problema. Então nós temos ali um limite de ação, a gente não consegue ir além daquilo. Eu ajudo até onde eu posso. Mas para atingir até onde eu posso, essa falta de solidariedade entre todos nós acaba se tornando um grande agravante. E como vimos mais uma vez aqui, como o Emmanuel colocou, a primeira pergunta: o que temos de nós próprios para dar? Então, é a compreensão, é o carinho, é o respeito, é a tolerância, é a aceitação, é a indulgência. A indulgência talvez seja um dos elementos mais importantes nesse processo. Porque a indulgência
é a nossa compreensão antecipada da imperfeição do outro. Porque normalmente nós fazemos julgamentos, nós julgamos e condenamos e punimos aquela pessoa que para nós se torna um estorvo, se torna algo que nos atrapalha. Então a indulgência é assim, olha, não importa quem é a pessoa, eu sei que ela tem os seus problemas, eu sei que ela tem as suas dificuldades. E quando eu me aproximo de alguém sem essa expectativa de que ela é uma pessoa perfeita, porque a gente sempre pensa assim, eu quero que todas as pessoas à minha volta sejam perfeitas para que elas possam me aceitar porque eu sou uma pessoa imperfeita. Só que na verdade todos nós temos as nossas imperfeições. E quando nós começamos previamente a compreender essas limitações dos outros, as nossas relações se tornam mais fáceis. Porque nós não criamos expectativas imaginando que aquela pessoa possa me oferecer aquilo que eu preciso e de repente ela não consegue e eu acabo me decepcionando. Então a gente cria expectativa e se decepciona com as pessoas. E por que isso tudo? Porque nós temos a pretensão de ter à nossa volta todos aqueles que possam nos assistir. É a visão egoísta que nós temos, de que nós somos pessoas com problemas, pessoas que têm dificuldades, e que o mundo à nossa volta tem a obrigação de nos ajudar. Só que quando nós mudamos o foco, aquela pessoa que está à nossa volta está pensando a mesma coisa. O mundo à volta dela precisa ajudar. E o outro, e o outro, e o outro, assim. Então todo mundo pensa de um modo individual. Eu preciso de ajuda de todo mundo, mas eu não quero necessariamente ajudar ninguém, porque eu não tenho condições. Então a indulgência nos coloca nessa condição. Nós nos vemos como iguais. Todos nós temos ali os nossos currículos morais que trazem ali tantas e tantas dificuldades. É aquele nosso prontuário, né? Como eu já falei para vocês, a gente pega o prontuário e nosso prontuário não é fininho não, é aquele calhamaço de papel que quando bate na mesa faz aquele estrondo. E a gente vai passando folha por folha, laudo por laudo, e vai percebendo as tantas e tantas e tantas dificuldades que nós trazemos. E quando nós nos vemos assim, nós começamos a nos tornar mais solidários. Porque aí então eu posso dizer, bom, eu tenho imperfeição, mas eu acho que eu posso ajudar aquela pessoa que está próxima a mim, seja ela uma pessoa fora de casa, porque a gente lembra sempre, né, que caridade moral, ou caridade de um modo geral, só é feita para fora de casa. É aquela pessoa que por acaso cruzou meu caminho, no meu trabalho, lá no centro espírita, no curso onde eu estou fazendo. E aí então eu vejo aquelas pessoas, bom dia Caputi. Então eu vejo aquelas pessoas e digo assim, olha, eu posso fazer uma caridade por ela, eu posso ajudar aquela pessoa. Então a gente criou essa imagem de que a caridade é sempre feita por uma pessoa que é desconhecida ou que não é tão próxima. Sendo que na verdade a caridade começa dentro de casa, no nosso círculo íntimo, e começa principalmente por essa caridade moral. Principalmente quando nós convivemos com pessoas que não têm os mesmos princípios que nós. Pessoas que não têm os mesmos valores. E nós vemos isso em todas as religiões, isso não é só no Espiritismo. Nós pensamos assim, né? Que bom, eu vou lá na igreja, ou eu vou lá no centro espírita, eu vou em tal lugar, e quando eu chego em casa, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, não seguem essa mesma filosofia e vivem as vidas deles. E eu penso assim, como é que eu posso seguir o Evangelho de Jesus, os ensinamentos, esses valores, se aquelas pessoas que convivem comigo não pensam como eu? É exatamente ali que mais se precisa da aplicação desses valores. Porque nós temos, e a gente lembra sempre, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando nós temos a compreensão do Evangelho, nós somos muito mais cobrados para a sua prática. E aquele que não conhece, ele pode ter como atenuante a ignorância desses princípios. Né? E o mais difícil, não é somente respeitá-los, a gente tem que aprender a conviver com isso. Aprender a ensiná-los principalmente. E esse aprender a ensiná-los vem através dos exemplos. Porque a gente sempre tem aquela ideia de que ensinar falando é muito mais fácil do que ensinar fazendo. Só que é muito fácil a gente levantar a voz e começar a falar aquelas frases prontas, aquelas frases decoradas, sendo que nós não demonstramos isso no nosso dia a dia. Então essa é a grande dificuldade da caridade moral, que ela deve ser feita através da prática. Então, nessa convivência com pessoas que pensam diferente, nessa convivência com pessoas que têm princípios diferentes, é ali que nós vamos então viver esse processo educativo, primeiro autoeducativo,
porque você só consegue demonstrar realmente os valores no momento do teste. Né? Então, quando você se depara com uma situação, é ali que você vai ter a necessidade de pôr em prática aquilo que você aprendeu. Porque aprender, né, lá no auditório do centro espírita, no banco de uma igreja, é muito fácil. Fala, a gente fala, nossa, que frase linda, e tudo passa. Aí de repente a gente chega em casa e recebe aquela provocação. É ali que nós vamos demonstrar realmente aquilo que nós aprendemos. Então, primeiro a autoeducação. Né, é através, o nosso corpo, por exemplo, a gente poderia chamar assim que o nosso corpo vai se educando conforme as agressões que ele recebe. Ou seja, o nosso sistema imunológico vai começando a se desenvolver através dos anticorpos que ele desenvolve, através das medicações que nós tomamos, através dos anticorpos, dos micro-organismos que entram no nosso corpo. Então a gente vai criando isso tudo. Então esse fortalecimento físico, orgânico, né, imunológico que nós vamos desenvolvendo, se dá através, né, do contato direto com aquilo que para nós é uma agressão. Moralmente é a mesma coisa. Eu sei o que é tolerância, mas eu só vou compreender realmente o que é tolerância quando eu tiver que ser tolerante. Eu sei o que é generosidade, mas eu só vou conseguir ser generoso quando a situação me chamar a atenção e eu tiver que pôr em prática isso tudo. Então essa caridade moral é a mais difícil de todas. Então a primeira que nós colocamos, que temos de nós mesmos, de nós próprios para dar, é o autoconhecimento e a disposição de fazer com que isso aconteça. Segundo, isso é fundamental, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros. Então é através de uma expressão simples, de uma palavra, de um gesto, que nós vamos transmitir para aquela pessoa aquilo que nós estamos sentindo. E aí a gente fala assim, mas eu sou transparente, eu estou mostrando para ele aquilo que eu estou sentindo. E é muito interessante, até hoje de manhã, teve uma frase no Facebook, postada por um primo meu, que dizia assim, uma pesquisa feita demonstrou que pessoas que falam palavrão são mais confiáveis e mais sinceras. Aí eu começo a pensar, eu falei assim, é muito interessante, né? Isso justifica com muita facilidade aqueles que gostam de explodir, de xingar, de gritar, de brigar, né? Porque isso demonstra a sinceridade. E isso é um grande erro. Porque, como a gente já conversou certa vez, uma pessoa que se diz que ela é transparente e que ela diz o que ela pensa, não faz dela uma pessoa virtuosa. Porque a sinceridade dela mostra apenas o que ela traz dentro. E eu poderia colocar para vocês assim, se nós utilizássemos tubulações transparentes na nossa casa, nós teríamos tubulações que trariam água da caixa d'água limpa, e nós teríamos tubulações transparentes que levariam o nosso esgoto para fora. Então a transparência só mostra aquilo que você tem dentro. Exatamente, Fernanda. Então a transparência mostra o que você tem dentro de si mesmo. Então se você não tem valores, se você tem agressividade, se você tem o egoísmo, a sua transparência só vai demonstrar isso que você tem. Mas se você é uma pessoa generosa, caridosa, a sua transparência também vai demonstrar isso que você tem. Então, na verdade, nós temos que pensar sempre no processo de autoeducação. Porque aquilo que nós fazemos em direção a uma pessoa vai afetá-la de alguma forma e nós somos responsáveis por isso. Quantas vezes nós passamos por uma situação em que alguém vem e por causa do seu comportamento acaba estragando o nosso dia? A gente acorda bem, acorda disposto, aí chega aquela pessoa, ela faz alguma coisa e o nosso dia simplesmente acaba. O nosso humor vai para o ralo, a nossa cara fica fechada, o nosso coração fica apertado, o nosso estômago fica doendo por causa daquela pessoa. Então ela fez aquilo conosco, isso é um problema dela. Agora, quando nós fazemos isso com os outros, aí o problema é nosso. E é nisso que nós temos que pensar. Nós não temos domínio sobre aquilo que os outros fazem, mas nós devemos ter pleno domínio sobre aquilo que nós fazemos. Temos uma frase que eu já falei para vocês, de Joana de Ângeles, que diz assim, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então é aí que nós temos que pensar, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros. Aquilo que eu sinto, eu tenho que guardar para mim e tenho que processar. Muita gente diz assim, bota para fora,
Você pode botar para fora, você vai se sentir muito bem, mas você vai afetar todas as pessoas que estão à sua volta. E você foi responsável por isso. Então a gente tem sempre que pensar que quando nós começamos a buscar esse equilíbrio, buscar esse autocontrole, nós começamos também a dominar os nossos sentimentos. E consequentemente nós conseguimos também fazer do ambiente à nossa volta um ambiente mais saudável. Porque nós temos duas ações: ou nós podemos melhorar um ambiente ou podemos piorá-lo. E nós sempre temos que escolher por aquilo que é melhor. A outra pergunta: que reações provocamos no próximo? Porque quando nós agimos, nós afetamos as pessoas e elas reagem de alguma forma. Se elas reagem de um modo positivo, um exemplo claro: você passa na rua, você entra num estabelecimento comercial e você dá um sorriso para o atendente, para o funcionário, e ele te sorri de volta. Você foi capaz de provocar aquele sorriso. É uma coisa sutil, é uma coisa que nós damos pouco valor, sem dúvida, só que ela tem uma extrema importância. Porque as grandes ações começam com um sorriso, começam com um bom dia, começam com um obrigado, um até logo, um com licença. Tudo começa com ações simples. Então nós queremos transformar o mundo com grandes ações, provocando grandes transformações nas pessoas, e nós não conseguimos ainda provocar nas pessoas as reações mais simples, principalmente as reações mais saudáveis, mais agradáveis. Então nós somos mal educados, a pessoa responde com má educação. O jeito que ela respondeu dependeu do nosso. Infelizmente ela reage da forma como a tratam. Então tudo começa dessa forma. E aqui também para acabar: o que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? E qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Na semana passada nós falamos sobre o mundo sutil, que é uma expressão que nós utilizamos para falar desse mundo das energias à nossa volta. Então quando nós falamos das nossas relações, quando nós falamos das nossas vibrações principalmente, quando nós falamos das nossas vibrações, a gente fez aquela comparação sobre... Eu sempre gosto de falar disso, porque talvez seja a forma mais lúdica, a forma mais prática de nós entendermos. Aquilo que nós pensamos exala um tipo de odor. Então pensemos sempre assim: nós nos aproximamos de um local, chegamos perto de uma pessoa, e aquilo que nós pensamos, se pudesse ser transformado em cheiro, que tipo de cheiro aquela pessoa sentiria? Seria aquele perfume agradável quando a nossa presença toma conta do ambiente, ou seria aquele odor fétido pelo fato de nós estarmos em desequilíbrio? Então pensemos sempre assim, nas vibrações que nós irradiamos, que nós espalhamos à nossa volta, através do nosso olhar, através de um gesto, através de uma palavra. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba se transformando na maior caridade moral que nós podemos fazer para o mundo. Porque a maior transformação que o mundo vai sofrer vai ser exatamente através das pessoas individualmente. O que cada um faz vai refletir sobre o próximo, que vai refletir sobre o próximo, e assim nós vamos provocando uma reação em cadeia, transformando o ambiente onde nós estamos. Quantas vezes nós entramos num ambiente e as pessoas dão um sorriso porque nós chegamos? E quantas vezes as pessoas fecham a cara quando nós chegamos num ambiente? Nós somos os responsáveis por aquilo. Ah, mas eu não quero saber o que as pessoas pensam. Então você é uma das pessoas mais egoístas que tem. Porque nós temos que nos preocupar com o que elas pensam, principalmente porque nós agimos sobre ela. Então pensemos sempre assim. Nós temos como princípio fundamental a nossa autotransformação. É para isso que a doutrina espírita existe na nossa vida. É para isso que os ensinamentos de Jesus existem em nossa vida. Para promover essa transformação dentro de nós. Então, se nós não formos capazes, com esses ensinamentos que nós temos hoje, de transformar o pequeno mundo à nossa volta, não tenhamos expectativa de imaginar que o mundo vai ser melhor, sem a nossa participação. Nós olhamos hoje através dos telejornais, vemos ali um mundo quase que caótico. As pessoas sofrendo, as pessoas agredindo, as pessoas matando e as pessoas morrendo. A fome, a miséria, a dor, isso tudo é uma característica do nosso mundo. Por quê? Exatamente porque nós vivemos de um modo individual. Eu cuido da minha própria vida e você cuida do seu. Eu tenho condições de cuidar da minha própria vida. Se você não tem condições de cuidar da sua, o problema é seu. E é por isso que o mundo está assim hoje. Só que o mecanismo
divino, ele é tão perfeito, que ele nos coloca em relação e interação direta uns com os outros. O problema do outro me afeta. E enquanto eu não me incomodar com isso, ele vai continuar me afetando. Quando o nosso mundo se transformar para esse mundo de regeneração que nós tanto esperamos, nós certamente veremos que todos nós seremos solidários uns com os outros. Eu jamais conseguirei pensar em felicidade convivendo com uma pessoa que está infeliz do meu lado e eu não fazendo nada por ela. Porque a felicidade começa exatamente nisso. A minha autorrealização é a capacidade que eu tenho de oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Ninguém consegue ser feliz de um modo egoísta. Ele se ilude acreditando nesse tipo de felicidade, mas que na verdade é uma satisfação egoísta. Então, busquemos sempre essa transformação. Sempre pensemos assim, nós somos referências do Evangelho. E como eu já falei para vocês naquela frase, para muitas pessoas, nós seremos o único Evangelho que ela vai ler na vida dela. Então ela vai olhar em nós e dizer assim, bom, você é espírita, você é cristão, você é dessa religião ou daquela religião, então a única coisa que eu conheço a respeito de Deus, a respeito de Jesus, é olhando para você. Aí nós falamos assim, nossa, mas é uma grande responsabilidade. Nós não nos consideramos discípulos. Sendo discípulos, nós temos essa responsabilidade. Então que quando as pessoas olharem para nós, quando elas falarem conosco, quando elas receberem alguma coisa vinda de nós, que nós sejamos essa referência. Que consigamos expressar essa bondade de Deus no nosso olhar, no nosso gesto, nas nossas expressões, nas nossas ações de um modo geral. Não conseguiremos fazer isso, sem dúvida nenhuma, de um modo tão ostensivo, né, de uma hora para outra, querendo abraçar o mundo, mas o pouco que nós conseguimos fazer no ambiente em que nós nos encontramos já vai ser uma grande transformação. E com o passar do tempo a gente vai expandindo, até chegar o momento em que nós seremos grandes transformadores do mundo. Mas temos que fazer sim essa nossa parte, que é fundamental. Então fechamos por aqui, meus amigos, lemos aqui o nosso texto número 60, intitulado Esmola, e essa esmola significa dividirmos aquilo que nós temos com os outros, principalmente desse campo moral. Do campo moral, o material vem como consequência. Quem faz o material não necessariamente faz o moral. Quem faz o moral, por reflexo, vai fazer o material. Então pratiquemos sempre, porque é através dessa prática que nós vamos nos aperfeiçoando nesse exercício de autotransformação. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, né, vou passar para a nossa amiga Fernanda, né, que acabou de cair, mas daqui a pouquinho ela volta. Então a gente aguarda mais um pouquinho. Pronto, voltou. Fernanda, estava aguardando você, pode subir? Para fechar aqui o nosso estudo. Depois façam a lição de casa, deem uma lida então, Fonte Viva, texto número 60, Esmola, leiam, reflitam,